Olá, eu sou o Makoto, sou aqui da Escola Poli de Medicina. Vou falar um pouquinho para vocês sobre imersão em cirurgia endoscópica nasosinusal aqui na jornada de atualização da Associação Mineira de Otorrinolaringologia. Estes são meus conflitos de interesse, eu dou aulas, eu participo de consultorias para essas indústrias, apesar de especificamente para essa aula a gente não ter nenhum conflito de interesse. O Epos colocou o conceito de Full FAS, eu gosto muito do termo S, que é o título da aula, né, que é Endoscopic Sinus Surgery. Eu acho que ele é mais abrangente, mais correto até do que Functional Endoscopic Sinus Surgery. De qualquer maneira, o Epos tentou padronizar os termos e considerou como Full FAS, que seria a antiga Full House, aquela situação que a gente vai deixar o seio etimoidal totalmente esqueletizado, ou seja, lâmina papirácea bem descascadinha, base de crânio bem identificada e os seios acessórios bem abertos. O seio etimoidal realmente é o acesso inicial, né? A gente começa pelo seio etimoidal para ir para os seios acessórios, mas na prática eu acabo fazendo um pouco do contrário. Começo pelo seio etimoidal e aí antes de esqueletizá-lo completamente, eu acesso os seios acessórios, então eu vou no etimoidal, abro bem o maxilar, vou até o final para abrir bem o esfenoidal, volto para abrir o frontal, e aí com isso eu consigo esqueletizar o etimoidal, entendeu? Então eu começo pelo etimoidal, faço uma etimoidé parcial, abro bem os acessórios, que daí eu consigo esqueletizar completamente o etimoidal. Então é um caminho de ida e volta, geralmente. E é importante a gente imaginar, então, a estrutura sinusal para poder fazer essa esqueletização. Então, imagina que eu estou olhando os seios da esquerda, em visão lateral. Então, tem o seio etimoidal, lateral a ele fica o seio maxilar, aqui em cima o seio frontal e lá no fundo o seio esfenoidal. Então, só para a gente brincar um pouquinho com essas estruturas, quando eu vejo de frente com o endoscópio, é isso que eu tenho que imaginar. A concha média vai estar aqui medial, todo o seio etimoidal aqui no meato médio, o seio maxilar mais para lateral e o frontal lá para cima. Se eu virar mais um pouquinho ainda e olhar a parte medial, ter uma visão medial, a concha média teria mais ou menos essa estrutura aqui, tá? Quando a gente vê entre o septo e a concha média. E lembrar que lá para trás eu vou ter a concha superior, e muitas vezes essa concha superior vai estar até unida aqui, principalmente nessa região, com a concha média, tá bom? E aí, para trás da concha superior, eu teria o ósteo esfenoidal mais ou menos aqui onde está o meu cursor. É mais ou menos essa estrutura que vocês precisam entender. Aí, voltando de novo aqui para medial, voltando para lateral, para poder ver bem de perfil, a gente tem a impressão, às vezes, que o etimoidal é como se fosse uma sala, né? E, na verdade, não é bem isso que acontece. Se eu pegar o corte sagital aqui da tomografia e colocar essa estrutura toda tridimensional, aqui no caso bidimensional agora, repara que sobra uma parte aqui, né? Na verdade, o teto do etimoidal, ele tem uma descaída. Ele começa mais alto aqui anterior e quando você vai indo lá para trás, na endoscopia nasal, você vai diminuindo aí a altura desse teto. Isso é muito importante ter essa noção, para você não imaginar que quando você entra no nariz, o teto vai estar paralelo ao assoalho. Não está, ó. O assoalho está aqui, o teto ele fica meio oblíquo, meio inclinado. E aí, como que a gente vê essa estrutura no endoscópio? Isso é interessante de entender. Imagina que eu tenho aqui a minha base de crânio, que é o que eu estou falando agora, o paciente vai estar deitado, então ele está nessa posição. E aí eu vou entrar com o endoscópio desse jeito. Aí, de novo, para você entender que no endoscópio não vai estar tudo paralelo, né? O assoalho não está paralelo, nem a base de crânio. Por quê? Porque o que você vai ver na tela do seu endoscópio, na tela do seu RAC, é exatamente a visão perpendicular aqui ao eixo da ótica. Então, na verdade, o que eu estou vendo é assim, ó. Imagina que a ótica está reta, a tela é como se estivesse assim, ó. A tela fica perpendicular ao eixo da ótica. Então, quando você está vendo a tela, a base de crânio, ela não está nem paralela aqui em cima e nem reto embaixo. Ele está meio que oblíqua. Então, você tem uma área mais alta aqui perto do frontal e o teto vai descendo até chegar no esfenoidal. Tomem bastante cuidado com isso, porque se você for em linha reta aqui com a ótica, você acaba caindo na base de crânio e não no seio esfenoidal especificamente. Então, vale a pena lembrar ó, que isso é um conceito que o Marco sempre falou, o Marco César, achei bem interessante, o frontal está para cima. Para você chegar no frontal, você tem que ir em cima em relação à sua ótica. Já o esfenoidal, por que a gente parece que o esfenoidal vai para baixo? Não é que ele vai para baixo, ele vai para trás, mas na posição em relação à ótica, ó, ele vem para baixo.
Tá? Então, isso que você tem que entender nos seus parâmetros anatômicos. E em relação à sua ótica, se você for reto, então tem que tomar cuidado, que se você for reto, você cai na base de crânio. Então, acho que é legal vocês terem esses conceitos. Então, primeiro ponto, como que eu posso evitar as falhas no seio maxilar? O seio maxilar é sempre considerado mais fácil, né? Ah, todo mundo acha o maxilar não tem problema, não é bem assim. Você até pode achar o maxilar, mas não necessariamente vai achar no lugar certo, então tomem cuidado. Esse é um exemplo clássico, ó. Você tem aqui o ósseo acessório, que foi cirurgicamente aberto nesse caso, e você vê a secreção, ó, saindo aqui do que seria realmente o ósseo do maxilar principal, descendo aqui para entrar, né, fazendo a famosa recirculação. Então vocês têm que tomar muito cuidado sim com isso, porque apesar do maxilar ser fácil de achar, não necessariamente é fácil achar seu ósseo principal. E aí eu queria deixar para vocês a importância de usar a ótica angulada. Olha nesse paciente aqui, eu estou usando a ótica de 0, uncinado, bula, concha média. Parece que está tudo normal com a ótica de 0, né? Olha a diferença que faz quando eu entro com uma ótica angulada, de 70 graus. Ó. Agora eu consigo ver que tem secreção retida, tem bloqueio aqui no ósseo principal. Então é só para mostrar para vocês que seio maxilar, do meu ponto de vista, é fundamental que você use ou uma ótica de 45 ou uma ótica de 70. Mesmo que você faça tudo com a de 0, tem que inspecionar para ver se você está no ósseo principal com a de 45 ou a de 70. A de 30 eu não acho adequada para isso, porque a angulação é muito pequena, eu não consigo ver a parede anterior do seio maxilar. Além disso, da ótica angulada, é importantíssimo fazer uma esfectomia adequada. A chave do acesso ao seio maxilar é remover adequadamente um sinado que não foi removido nessa cirurgia. E onde que tinham achado o ósseo? Esse paciente já tinha sido operado, né? Então, o ósseo do maxilar que foi encontrado, ou a antrostomia, foi feita aqui. Mas se um sinado está aqui em cima, tem alguma coisa errada aí. Então, aqui a gente está aspirando pelo ósseo que tinha sido cirurgicamente ampliado, fazendo uma melhor ressecção do processo uncinado. Como eu falei, a uncifectomia bem feita é fundamental para achar o ósseo do maxilar. Aqui já até aproveitei, tirei um pouquinho do resto da bula etimoidal que esse paciente tinha. E aí, ó, é interessante da ótica 70. Ó. Aqui vocês estão vendo, ó, é a linha de ressecção do processo uncinado. E aí tem que estar na cabeça de vocês que o ósseo principal tem que estar perto dessa linha. Vocês viram que o ósseo cirúrgico estava lá embaixo. O ósseo principal tem que estar por aqui, ó. Ele tem que estar perto dessa linha de dissecção do processo uncinado, tá bom? Então aí, no ângulo aqui que eu imaginei, eu fui com o backbiter e fui procurando o ósseo principal, e aí realmente você acha. Quando você come direitinho nessa região, você consegue achar o ósseo aí do seio maxilar. Olha ele bonitinho aí. Então lembre-se sempre disso, o ósseo do maxilar geralmente está escondido pelo processo uncinado. Se você não tirar o uncinado direito, não vai achá-lo. Olha a diferença para o ósseo cirurgicamente ampliado. E aí agora a gente vai comunicar esse ósseo cirurgicamente ampliado do ósseo verdadeiro, aí, o ósseo principal do seio maxilar. E aí com isso você consegue abrir adequadamente. Estou tirando aqui até um restinho aqui de uma célula de Haller. E aí uma tática para você tentar ver se está no ósseo certo é que você consegue ver a parede anterior pelo ósseo correto e não consegue ver a parede anterior do maxilar por um ósseo errado. Aqui eu consegui ver aqui a pontinha do ósseo maxilar e percebam que com a ótica de 0 você não consegue identificar nada desse ósseo. Então você tem que usar uma ótica angulada mesmo. Eu falei em fazer uma uncifectomia bem feita, mas tem que tomar cuidado com a papirace também, principalmente em seios pequenos ou seios atelectásicos, como é esse caso. Olha como o processo uncinado ó, fica grudado aqui ó, na parede da órbita, né, na parede inferior da órbita. Então eu preciso, e a parede medial do seio como está bem lateralizada, então eu preciso soltar esse processo uncinado com um seeker. Não dá para eu ir direto com a faquinha ou com o cóton, porque eu posso, na hora de fazer isso, ó, puff, eu furo a órbita. Tá? Então tem que tomar cuidado aqui. Cortando aí o processo uncinado. E aí mesmo nesses seios atelectásicos, mesmo quando eu abro o processo uncinado, não fica tão óbvio o ósseo principal e eu vou ter que ir com o seeker e procurar esse ósseo principal para a gente poder limpar tudo direitinho. Pronto, agora eu estou aspirando para poder procurar o ósseo, vou com um seeker para descolar esse restinho de papirace ó, que está grudado aqui no assoalho da órbita. Aí sim, ó, agora eu consegui abrir realmente o
o seio maxilar. Aí a gente pode aspirar. Geralmente esses seios atelectásicos funcionam igual o tímpano atelectásico, então vai ter uma secreção mais parecida com cola, parece um glue, que é o que vocês estão vendo aí. Muitas vezes eu preciso lavar esse seio para poder remover esse glussinus, né, vamos dizer assim, não é um gluir. Eu vou ter que ampliar tudo isso daqui, porque o seio já é pequeno, então a gente tem que deixar um acesso grande aí para não atelectasiar tudo de novo. Estou aqui fazendo a ressecção. Já dá para ver o seio lá abertinho. Eu vou com um backbiter para tirar essa parede inferior. Tem algumas pinças específicas, né, para limpar essa parede inferior da antrostomia. E aí eu estou fazendo a lavagem, que é para tirar a secreção que está lá retida, porque às vezes o aspirador não consegue puxar tudo isso, não. E vocês vão ver que é uma secreção grossa mesmo, é uma cola. Quase lembra mucina, mas a mucina não é aspirável assim também. A mucina tem grumos. Aqui não, aqui é só uma cola. Olha como é complicado às vezes de tirar. E agora sim o seio todo abertinho, a gente consegue ver o seio bem adequadamente. Tomar muito cuidado então com o assoalho da órbita nesses casos, porque o assoalho fica muito proeminente. Bom, e aí eu falei no começo da aula sobre esqueletização do seio etimoidal. Como que eu faço então essa esqueletização do seio etimoidal? Bom, lembrar aqui que a esqueletização significa abrir os seios adequadamente, e aí você consegue ver bem a lâmina papirácea e a base de crânio. Então, isso é a esqueletização, é deixar na lâmina papirácea e deixar na base de crânio. Eu uso muito o auxílio dos seios acessórios. Como eu falei, eu gosto de abrir o maxilar, do maxilar eu vou até a esfenoidal, que aí, tendo esses dois parâmetros, eu consigo dissecar direitinho a papirácea. Principalmente que do maxilar eu consigo ir pelo assoalho da órbita, né, o teto do seio maxilar, e consigo acompanhar até virar a papirácea. E do seio esfenoidal bem identificado, eu consigo saber onde está o teto do etimoidal, onde está o nervo óptico, então eu tenho esses parâmetros superior e lateral, e aí eu consigo aos pouquinhos ir descascando a base de crânio até chegar no frontal, tá bom? Então, parâmetros fixos. Seio maxilar primeiro, lâmina papirácea e seio esfenoidal, né? Basicamente eu faço do maxilar, eu subo aqui para a papirácea, eu consigo chegar no esfenoidal, aí depois do esfenoidal você sobe para a base de crânio até chegar no frontal. Então esses são os parâmetros fixos da esqueletização do seio etimoidal. Ah, mas e o processo uncinado, a bula, a lamela basal? Se tiver lá, ótimo, aí você usa como parâmetro. Mas tem situações que elas estão comprometidas pela doença ou já foram mexidas numa cirurgia prévia que você não vai ter isso como um parâmetro seguro. Esses não, esses são parâmetros seguros. Ah, mas eu vou usar a papirácea à base de crânio como parâmetro? Sim, porque é aquela ideia do seu inimigo, né? Mantém os amigos próximos e inimigos mais ainda. Então, se você sabe que a papirácea é um problema, é bom identificá-la, porque daí eu não vou lesá-la inadvertidamente. Então, aqui para mostrar essa papirácea bem identificada, olha como ela acompanha o teto, né, do seio maxilar. Então, do seio maxilar, você vai seguindo aqui para a papirácea, você consegue identificá-la adequadamente. Tá? Essa é uma das dicas que eu posso dar. Depois que você acha o maxilar, você, ó, aqui dá para ver bem, ó, do teto do maxilar, você acompanha para a lâmina papirácea, você consegue ter esse parâmetro anatômico, tá bom? Depois eu vou mostrar mais um vídeo de esqueletização, mas para chegar lá no seio esfenoidal, eu vou precisar passar pelo etimoidal posterior. Então é importante ter esse conceito da caixa de Bolger. Logo que você tira um sinado, tirou bula, chegou na lamela basal, você vai tentar identificar essas estruturas. A base de crânio aqui em cima, concha superior que é medial, lâmina papirácea lateral e o assoalho não, mas a inserção horizontal da concha média. O que esses quatro parâmetros vão delimitar uma região do seio etimoidal posterior que é chamado de caixa de Bolger e que você pode acessá-la com certa segurança. Então, de novo, fazendo a caixinha, os limites da caixinha, né? Base de crânio, concha superior, lâmina papirácea e concha média. Aí você vai... Eu gosto de usar o cotton nessa situação, que eu consigo dissecar com mais segurança, mas você pode usar a pinça que achar mais adequada para fazer essa dissecção. Então, fazendo a dissecção, eu solto toda essa mucosa mais espessada, né? E aí eu consigo ir com uma pinça, por exemplo, aqui com o Kerrison, e comendo os limites.
pode também com uma pinça Takahashi para remover esse tecido que você dissecou, não tem problema algum. Aqui, ó, agora já consegui abrir um pouquinho mais a caixinha do Bolger, e aí abrindo a primeira caixa, aí você vai estar de frente para o 6-fenoidal. E aí eu consigo, numa região mais medial inferior, abrir o 6-fenoidal. Então, de novo, com a pinça Kerrison, repara que como eu estou vendo o teto do esfenoidal aqui, eu sei que eu posso descascar essa região toda, então a gente consegue ir comendo e dissecando aí, pode ser com o Kerrison, ou pode ser até com alguma curetinha, que é uma pinça bem legal para fazer essa dissecção. Aí você consegue fazer essa abertura toda. Continuando o vídeo aqui, então, ó, repara que tudo que é tecido mais azulado, mais avermelhado, geralmente tem ar atrás. Diferente de quando o tecido está mais branquinho, né, que aí pode estar ou na base de crânio ou já na órbita. Dá para reparar bem, né? Ó, aqui está mais branquinho, ó, nervo óptico, artéria carótida interna, e essas travezinhas que podem ser removidas ó, ficam mais roxinhas, mais azuladas. É uma dica legal também que eu costumo usar para saber onde que eu posso dissecar. Então aí que eu falei da cureta, ó, a cureta é boa porque você palpa por trás da trave, se tem espaço, eu posso puxar para anterior. E aí você vai removendo só o que é trave, né? Só o que é trave óssea com o restinho de mucosa você consegue remover. Agora sim, ó, finalizando tudo, seio maxilar, lâmina papirácea, toda esqueletizadinha. Depois você vai aqui para o esfenoidal, que está bem aqui embaixo do esfenoidal, você consegue esqueletizar então toda a base de crânio até chegar aqui no frontal, que está aqui em cima. Repara que tem uma célula grande aqui, ó. Essa célula é a supraorbital. E essa célula tem que tomar cuidado que quando você está vindo de trás para frente, você acha que chegou no seio e ainda não chegou. O seio ainda está mais anterior, tá? É uma dica também para vocês em relação à supraorbital. Bom, e agora a gente falou do esfenoidal, né, um pouquinho, vamos falar com mais clareza. Eu tenho 3 vias para acessar o seio esfenoidal. Eu posso acessar por via transeptal, que é uma via bastante segura por dentro do septo, era uma via muito usada para a cirurgia de base de crânio antigamente, hoje em dia já é menos utilizada, mas é uma via bastante segura. A via transnasal, que é a clássica, você vai para a coana, sobe e acha o ósteo principal do seio esfenoidal, ou a via transetimoidal, que é o que eu gosto mais de usar, porque é o dia a dia da sinusectomia, você já está limpando o etimoidal, já vai para o esfenoidal. O mais comum, como eu falei para vocês, eu prefiro usar o transetimoidal. Então aqui a gente já está com o maxilar bem aberto, já tiramos o seio etimoidal anterior. Lembrar que o teto do seio maxilar é um parâmetro bom para uma altura razoável para você abrir o seio esfenoidal, tá bom? Então, fazendo a minha caixinha de Bolger aqui, essa é as estruturas que a gente vai remover nesse espaço que eu vou poder abrir. Aqui estou indo com cotton, então, de novo, fazendo a dissecção aqui em relação à concha superior, para você não arrancá-la. Aí fazendo a dissecção para cima e agora para baixo, em relação ao que seria a lamela horizontal da concha média. Eu gosto de usar tesoura, pinças cortantes de uma maneira geral, né, porque para você não esgarçar demais a mucosa. Então, aqui a gente está cortando a parte superior. Agora eu fui com uma pinça de preensão, mesmo Takahashi, para tirar a mucosa toda que eu já tinha dissecado, tá? E aí, como eu falei para vocês, ó, usa esse parâmetro do teto do maxilar, que nessa região é uma região que é relativamente segura para eu tentar procurar a parede anterior do seio esfenoidal. E foi o que eu fiz aí, ó. Essa é a via transetimoidal clássica. Abrimos a parede anterior do seio esfenoidal, perdão. Comendo com o Kerrison, eu gosto bastante do Kerrison também, ó, comendo essa trave superior, como eu já vi que tem seio lá para trás, dá para a gente comer essa trave com certa segurança. Tem dúvida? Entra aí no seio, vê onde está o limite superior, o limite lateral, para ver o quanto de trave você pode tirar, tá? Aspirando bem, ó, a gente já conseguiu identificar o nervo óptico aqui, e a carótida interna aqui embaixo, então dá para tirar mais aqui da trave, dá para depois ir para o teto, para esqueletizar bem. Então essa que é a importância de achar o seio esfenoidal, que aí eu acho o nervo óptico, eu sei mais ou menos onde que eu posso ir com mais segurança. E dá para ver ó, que a base de crânio está aqui, ó, tem um monte de trave aqui ainda que a gente vai precisar tirar, né, na esqueletização do nosso seio etimoidal. Então aqui ainda vou comer um pouquinho mais para essa região, estou indo com o Kerrison aí para cima. Aqui é legal, ó. Isso é a concha superior. Então, ó, essa região aqui seria o meato superior, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó?
dá para eu remover ainda uma parte da concha, se for necessário, até para ter certeza que eu estou no ósseo principal do esfenoidal. Mas aí vale a pena fazer uma conferência por via transnasal. Ó, o meato superior bem aberto, aqui ó, o esfenoidal já também aberto. Então, sim, eu consegui incluir o ósseo aqui do seio esfenoidal, então tá tudo tranquilo aqui também. Tá? Então é uma maneira, você vai fazendo conferências mesmo, a via transnasal é muito segura para isso. Pronto, aí tá tudo abertinho. Então vamos falar da via transnasal propriamente dita. O que eu faço na via transnasal, ó, você vai ter como referência o arco da coana, e aí tendo o arco da coana dá para fazer isso, ó, você vai seguindo para superior, e você vai perceber que quando eu vou subindo, eu tenho que recuar com o endoscópio, por quê? Porque a região aqui do arco da coana aqui embaixo, o rosto do esfenoidal, ele faz isso, ele vai para anterior e depois ele volta para posterior. Então você vai ter que subir vindo para anterior, e aí depois você consegue, quando você consegue ir para posterior, você vai achar o ósseo principal do seio esfenoidal, tá bom? Então vou mostrar aqui, esse daqui não foi uma transnasal clássica, na verdade, eu estava fazendo uma transetimoidal e eu achei muito duro aqui, ó, naquela região que eu costumo furar para achar o seio esfenoidal, eu achei que estava muito durinho, falei, então vamos conferir pela via transnasal para ficar mais seguro. Então aqui concha superior, aqui um pouco de tecido de mucosa, esse é a região do meato superior, e aqui eu já, só de inspecionar, eu já vi que o ósseo do esfenoidal está aqui, ó, o ósseo principal do esfenoidal. Quando eu vou fazer essa via transnasal mais clássica, aí eu prefiro cortar um pedaço da concha superior. Tem gente que não gosta por causa do olfato e tudo, eu nunca tive muito problema em relação a isso com essa turbinectomia superior, mas claro que eu não tiro a concha inteira, né? Só a parte inferior, para ficar mais fácil de fazer essa dissecção dessa área. E aí lembra que eu falei, ó, você tem que vir para anterior e depois vai para posterior de novo, aquilo que eu mostrei para vocês, tá bom? Ó, aqui, ó. Porque aqui, ó, onde é a quilha, passa a septal. Então você tem que tomar cuidado com essa região. Agora, indo para a via transetimoidal, só para mostrar a conferência, ó. Quando eu tiro a concha superior que estaria aqui, ó, eu consigo ver o ósseo principal do seio esfenoidal também por via transetimoidal, tá? Aí voltei para a via transetimoidal, vou com o meu Kerrison, vou comendo aí a parede anterior do nosso seio esfenoidal, fazendo então essa ressecção toda. Abrindo de novo, aqui agora por via transetimoidal, agora eu estou indo por aqui, porque é mais fácil de entrar com o Kerrison, né? E aí você vai comer tudo isso daí até a parte, até abrir bem o seio esfenoidal. Agora está bem abertinho, maxilar aqui, ó, lembrando de novo, né, ó, uma linha horizontal traçada pelo teto no maxilar, te dá uma região segura para você entrar do esfenoidal. Indo mais para o fundo, só para conferir, tudo abertinho, tudo esqueletizadinho. E para finalizar, como que eu vou atingir o seio frontal? Bom, o seio frontal, ele pode ser feito pelos meus parâmetros fixos aqui da esqueletização. Se você achou o esfenoidal, você pode ir descascando toda a base de crânio que uma hora você vai chegar no frontal. Essa é uma possibilidade. Mas a gente tem parâmetros específicos aqui do recesso do frontal que vale a pena a gente entender. Então, o primeiro anterior é o Agernase. Cirurgia do seio frontal, via de regra, significa dissecar o Agernase, que aí você consegue desbloquear o seio frontal. Além do Agernase, na parede anterior eu vou ter o processo uncinado, que vai ser removido na maior parte das vezes, né? E na parte posterior do recesso eu vou ter a bula etimoidal. Isso é legal porque essa bula etimoidal pode ser uma das maneiras de eu chegar no frontal, é começando por ele, que é a técnica da bula intacta. Então, se eu mantiver essa bula intacta, qual que é a vantagem disso? Vamos supor que eu só retiro o Agernase, o processo uncinado, e deixo a bula. Essa bula vai me servir de guia. Eu entro com o endoscópio, vejo a parte final da bula e vou subindo. Quando eu vou subindo, eu vou acabar caindo dentro do seio frontal, tá? E outra coisa que vale a pena da técnica da bula intacta é que ela é segura, porque ela protege tanto a artéria etimoidal anterior como a base de crânio, tá? Então, uma coisa que é legal, se você tiver pouca experiência, essa técnica é muito interessante para a gente encontrar o seio frontal. E junto a isso, vale a pena falar do conceito da barra vertical do professor Aldo Stan. Imagina, esse é o lado esquerdo, né? Aqui está o Agernase, processo uncinado. O processo uncinado vai, nesse caso, estar grudando na lâmina papirácea, vai formar o recesso terminal. Aí imagina que eu vou fazer uma uncifectomia. Na uncifectomia eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Então, ó, vai ficar assim, vai sair tudo isso.
E vai sobrar o quê? Vai sobrar uma barra vertical mesmo, é uma barra assim reta que vai juntar o resto do uncinado com o resto do Agernase. E a vantagem dessa barra vertical, ou a utilização dessa barra vertical, é que quando eu encontro essa barra vertical, eu posso ir por trás dela e encontrar o recesso do frontal. Então, vou mostrar isso nesse vídeo. Então, estou fazendo primeiro a unsfectomia, né? Estamos luxando aqui o processo uncinado, fazendo unsfectomia com uma faquinha. Aí já tirei um uncinado, na parte superior eu estou tirando o restinho que sobrou do uncinado. E aí, quando a gente faz isso, ó, esse restante do uncinado que vai ser a barra vertical. Então, é uma técnica simples, né? Porque a gente faz a gente faz naturalmente isso. Então, aqui, ó, bula etimoidal, o uncinado estava aqui, esse restinho que sobrou é a nossa barra vertical, tá? Aí eu vou olhar até um pouquinho mais para frente para mostrar, ó, isso é o resto do Agernase, aqui o resto do uncinado, e eles dois juntos que acabam formando essa barra vertical, tá? É um complexo, porque vocês viram que geralmente está muito junto. E nesse paciente ainda, isso eu acho que é muito interessante da barra vertical, que eu não preciso saber se um uncinado vai para cá, se um uncinado vai para lá. O que importa é achar o resto do uncinado e ir por trás dele, ó, que é o que eu estou fazendo aí. Nesse caso, inclusive, dá para ver que esse uncinado ele é bífido. Ele se liga para lateral, aqui, ó. Ele se liga para lateral e liga para medial também, ó. Tem uma trave aqui do uncinado. Então é o que eu falei, tanto faz se o uncinado vai para o meio, vai para a lateral. Você achando o restinho dele, você vai por trás, que é o que eu vou fazer agora, ó, vai por trás da barra vertical, e indo por trás da barra vertical eu acho o recesso do frontal. Então isso simplifica bastante a nossa vida, sabe? Isso é bem interessante. Ó. Pronto, achei o recesso do frontal aqui. E aí, só para finalizar, mostrar um vídeo mesmo do acesso do seio frontal, do tipo Draft 3, que é o mais comum, Draft 3, não, perdão, Draft 2A, que é o mais comum da gente fazer, concha média, bula etimoidal, ó, saiu o processo uncinado, ficou o Agernase. Achar o seio frontal, basicamente, é limpar o Agernase. Então, eu tenho que tirar esse bloco todo de células que estão aqui na parte superior. Eu estou usando uma cureta para isso. Você viu que eu não estou diferenciando se é um uncinado, se é o Agernase, é todo esse bloco que fica em cima. Quando você faz isso, ó, quando você remove parte do Agernase, eu já consigo aqui achar o recesso do frontal. Olha como é fácil. Então, você tirou o Agernase da frente, geralmente o recesso do frontal vai estar visível. Aí eu estou usando um Kerrison para tirar a parede anterior do Agernase, tirar essas células todas e essa mucosa hiperplasiada do Agernase. Quando eu faço isso, ó, sobrou a parede posterior do Agernase, aqui, tudo isso aqui, e aqui eu já estou vendo o recesso do frontal, está aqui. Isso daqui é uma célula suprabular, então são células que ficam acima da bula, eu vou tirar tudo isso daí. Mas aqui, ó, esse é o clássico uncapping the egg do Stamberger, ó, descascar a casquinha do ovo. Então a gente vai descascando essa casquinha de ovo. Quando você faz isso, você consegue acessar o seio frontal. Olha que legal. Só que ainda está faltando essa célula suprabular e a bula mesmo, que elas atrapalham o recesso do frontal. Mas eu fiz com essa técnica da bula intacta só para mostrar como é fácil e seguro para achar o seio frontal. E agora, claro, eu vou remover a bula, remover a suprabula, que é para abrir mais esse recesso do frontal. Então, vamos limpar aqui a bula etimoidal. Estou usando uma curetinha. Limpo a bula, vou limpar também mais para cima, porque quando você tira a bula, você já consegue identificar bem a base de crânio. Então, tirando o restinho da bula, repara que eu nem fui ainda para o etimoidal posterior, mas eu já consigo ver a base de crânio aqui, bem branquinha. Base de crânio é sempre bem branco nacarado, assim, branco meio amarelado. Tirando essas estruturas, que é o restinho da bula, com o começo da suprabula, aí, ó que legal, artéria etimoidal anterior, que estava protegida pela bula, base de crânio, tudo isso daqui que não é branquinho, ó, a gente vai descascar e vai remover para chegar até o recesso do frontal. Então, descascando bem, ó. Aí eu vou com uma pinça de preensão, no caso aí é um Blakeslee angulado, a gente vai limpando tudo isso daí até você desbloquear adequadamente o recesso do frontal. Pronto, agora sim, ó, base de crânio bem bonitinha, artéria etimoidal anterior, base de crânio. Aqui a base de crânio já no seio frontal, ó como ele fica bem bonitão. E aí você viu o seio frontal lá em cima. Então, é uma técnica legal para fazer para o seio frontal. Tem várias técnicas, tá, para vocês usarem. Acho que vale a pena usar que você se sente mais seguro.
Eu vou entrar ainda online ao vivo com vocês para a gente tirar dúvidas e fazer discussão dessas técnicas, mas está aqui meus contatos para quem quiser. Obrigado pela atenção de vocês.